Então vamos lá. Então a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre os biológicos, né? O que o mercado vem buscando com biológicos e o que a Syngenta tem de visão sobre os biológicos também, e fazer esse bate-papo aí, tá bom? Então, pessoal, só mostrando aqui, né? Isso aqui acho que foi amplamente explorado aqui, mas só para mostrar nossa visão também, né, do mercado de 2015, né? Porque ele está hoje, um mercado de 0,2 bi para hoje um mercado de 0,8 bi, alguns dizem 1 bilhão, né? E no que ele pode chegar aqui de potencial de 5,3 bilhões, isso aqui em dólares, tá? Então é muita coisa colocada, muito dinheiro colocado na mesa, né, com soluções aí inovadoras, como os colegas aqui já mostraram, e o potencial de tudo aí que a gente tem com a agricultura regenerativa, né? Dentre essa divisão, a gente acredita que 49% disso é biocontrole, 39% bioestimulantes e 12% biofertilizantes. Biofertilizantes, leiam-se, né, inoculantes aí também, né, solubilizadores e outros inoculantes aí de fixadores de N, enfim, né? E tudo isso aí leva o mercado de biológicos, certo? E o que é o principal driver disso daí, né? Eu acho que é um momento único para o Brasil, né? Eu acho que o Brasil hoje está na vanguarda do mundo aí quando se diz de biológico, quando se fala em biológicos, né? A gente tem contato aí com o pessoal do mundo todo e os colegas aqui também, e a gente tem uma legislação muito favorável, né, para o registro desses produtos. E o Brasil vem, em virtude disso, desenvolvendo tecnologias aí que hoje é exemplos aí para a maioria de outros países do mundo, e isso que eu acho que são um motivo de orgulho aí para todos nós, né? Então, quando a gente compara um tempo médio de registro de mais ou menos 1 ano e meio para 6 anos, o que a Europa vem enfrentando, é sim uma conquista e tanto, e a gente espera que continue assim, né, que cada vez mais tecnologias sejam desenvolvidas aí para suportar o agricultor, que aí no final do dia é isso que importa, né? Quando a gente segmenta o mercado, pessoal, é muito interessante quando nós mostramos aqui que bionematicidas é o principal mercado, né? Vejam aqui que é o mercado que mais cresceu, 77% nos últimos 6 anos, nas últimas 6 safras, seguidos aí de bioinseticidas, principalmente puxado para o mercado de cigarrinha, e na sequência de biofungicidas aí e inoculantes, né? Então vejam aí que bionematicidas é o driver de biocontrole e principalmente, né, hoje a gente vai mostrar que ele vira o jogo, né, quando a gente olha as pesquisas de mercado de químico, a hora que a gente põe uma lupa nos bionematicidas, nos nematicidas, perdão, os primeiros produtos são produtos biológicos. Isso é muito interessante, isso é uma mudança de mindset, e o agricultor vendo valor em tecnologias de produtos biológicos, aí, principalmente como bionematicidas, assim como todos os outros, mas nematicida chama bastante atenção. E por quê, pessoal? Isso daqui é um ponto muito interessante. Esse trabalho é um trabalho que a Syngenta fez junto com a Agroconsult e com a Sociedade Brasileira de Nematologias, onde nós levantamos aí 21.661 amostras, né? E foi constatado 20.440 amostras com nematóide, com em diferentes níveis, mas em a presença de nematóides no solo. Então, uma frequência de 94% dos solos do Brasil com presença de nematóide. Ou seja, né, é um problema que veio para ficar e a gente tem que tratar isso da melhor forma possível. Por quê? Porque isso tira muita produtividade, pessoal. E por que a gente está falando isso? Vejam só, né? Se a gente extrapolar os danos, né, desses especialistas, né, dessas parcerias aí, quando a gente fala quanto que a gente ia perder com isso daí, né? Então, ao longo de 10 anos, a gente estima uma perda acumulada aí, por exemplo, de 374 bilhões de reais para a soja. O que isso significa? Significa que a gente perderia uma safra inteira de soja em 10 anos, né? Considerando perdas desse inimigo oculto, desses nematóides, né? Que muitas vezes ele não está num nível tão elevado para que possa ser percebido visualmente, mas sim causa danos expressivos a ponto da gente perder uma safra. A gente está falando de 35 milhões de hectares aí sendo perdidos em 10 anos, 0,9 safras de milho e assim por diante, né? 2,7 safras de café inteiras do Brasil todo, né? Sendo perdidas aí por nematóides. Então, e essa é a importância que esse inimigo oculto, né? Que esses nematóides têm. E para combater, né, esses nematóides, não é um produto, né, não é uma solução biológica ou uma solução só química, mas é
um conjunto de soluções que a gente vai explorar nos próximos slides, e alguns pilares, né? O primeiro de tudo é ter um conhecimento e informação. Acho que isso é o principal, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de inovação de produtos e no final fechando com técnica de manejo. Mas conhecimento e informação é o primeiro ponto, né? Por que a gente fala aqui, né? Aqui sendo um pouco mais técnico, né? A gente tem diversos tipos de nematóides, diversos gêneros e espécies de nematóides, destacando os dois aqui, Pratylencos e Meloidogene, com certeza os mais abundantes no solo, seguidos aí por nematóide de cisto, como Heterodera, e Rotilencos também, muito presente em algodão. Mas vejam, né, pessoal, que eles têm diferentes hábitos de alimentação, não vou detalhar aqui mesmo porque eu não tenho tempo para isso, mas diferentes hábitos, um entra dentro da planta e fica dentro da planta, como são os endoparasitas, né, sedentários, outros entram na planta, entram na raiz, ficam um pouquinho e formam verdadeiras galerias dentro da raiz, como no caso de Pratylencos, né, não precisa ter uma fase específica, a partir de uma fase juvenil ele já faz isso e abre porta para diversas doenças. Então, veja, a gente não precisa controlar só o nematóide, mas a partir do momento que ele está lá, ele abre porta para doenças, né? E como é que a gente faz isso de forma integrada, né? Então, esses são os desafios, né? E além de conhecer o nematóide que você tem que saber do produto, né? Do produto que você está utilizando, como é que ele age, como é que é o perfil desse produto. Aqui, pessoal, eu trago uma visão. Aqui eu vou trazer um pouco mais algum dado de academia que é bem interessante. Esse é um artigo do Grufan aí que é bem interessante, é um abordado. Depois eu passo o link para quem quiser dar uma olhada, mas mostra tudo hoje de estratégias de ação de produtos biológicos hoje, né? Um artigo bem recente aí de 2, 3 anos atrás. E basicamente ele resume dessa forma, né? Ele coloca aí os fungos, as bactérias e as formas como esses fungos agem, né? Por exemplo, fungos predadores, né? Depois vocês dão uma olhada aqui, só para descontrair um pouquinho a apresentação, mas dá uma olhada aí, por incrível que pareça, pessoal, tem fungo que faz armadilha mesmo para nematóide. Vocês vão ver aí, né? Fungo que faz armadilha para nematóide, que parasita ovo, que entra no interior do intestino do inseto, enfim, do nematóide, perdão. Diferentes formas de atuação, né? E por quê? E dentre todas essas estratégias aí que a natureza já faz isso, né? Os produtos, as bactérias e os fungos, uma coisa que me chama muita atenção, uma classe, que são esses gêneros aí de bacilos, né? Como micro-organismos promotores de crescimento de plantas, né? Então, essa associação com as plantas cultivadas e também os efeitos que esses bacilos têm, né, de controle de nematóides, né? Então, hoje, quando a gente vê o mercado, a gente vê uma adoção muito grande de produtos base bacilos, né? E isso tem um porquê, porque são produtos muito eficientes, né? Então, hoje a gente vê eles estando na mesma vanguarda que químicos modernos, aí, entregando produtos muito robustos, mas a gente vai ver que nem todos são iguais, né? Isso aí que é o mais importante. Da mesma forma que né, todo ser humano é diferente um do outro, os bacilos também têm suas peculiaridades, suas diferenças, tá? Aqui, basicamente, eu só trago os fungos e as bactérias, os gêneros e as espécies mais interessantes, né? Mais interessantes não, que possuem registro no Brasil e que são recomendados para o manejo de nematóides. Destacam-se aí os fungos e as bactérias. E a gente vai focar um pouquinho de como a gente trata esse problema aí com essas principais tecnologias, né? E quando a gente fala de inovação de produtos, pessoal, né, a gente precisa ter coisa nova, né? Então, até 10 anos atrás, a gente não escutava falar muito de manejo de nematóides com biológicos, estava iniciando, né? Hoje a gente tem produtos bem modernos, bem robustos, né? E falando nisso, né, a gente mostra que os bacilos eles não são todos iguais, né? Então, Sérgio, você está falando muito de bacilos, mas tudo bacilos subtilis é igual, todo bacilos amiloliquefaces são iguais? Não, não são, né? E por quê? Aqui a gente traz também, né, um exemplo muito interessante, né? Aqui a gente só mostra alguns metabólitos produzidos por 1, 2, 3, 4 tipos de bacilos da mesma espécie, Veja que interessante. Esse primeiro aqui, ele tem a produção de todos os metabólitos. Esse aqui, ele não tem a presença apenas de um, os outros todos ele tem. Vejam a diferença, pessoal. Esse primeiro aqui, veja a sanidade desses ensaios in vitro aqui, que o pesquisador coloca aqui. E só de não ter um metabólito, olha a diferença de controle que você tem de uma cepa para outra, tá? Então, conhecer o que o teu micro-organismo faz toda a diferença, né? Mapear ele, entender genômica, entender metabolômica do teu
Micro-organismo faz toda a diferença. E por que a gente fala isso daí, né? Porque a gente recentemente lançou aí, eu vou dar todos esses exemplos de manejo aí com o Sertano, né? O Sertano é o nosso bionematicida, baseado em Bacillus velezenses, com esses 3 pilares aí, né? Com uma ação bionematicida, que é o principal foco do produto, mas também, como eu comentei, né? Com outros 2 pilares muito interessantes de ação biofungicida e promoção de crescimento, tá? Então, né, falando um pouquinho, a ideia é a gente falar de manejo mesmo, vamos falar um pouquinho da ação bionematicida dele, né? Então, é muito interessante porque ele tem uma ação, um efeito imediato, promovido pela plantazolicina. A plantazolicina é um metabólito de efeito nematicida, controlando aí ovos e juvenis, né? Então, é bem interessante. Então, a gente fez todo um estudo da genômica e também do metabólito que esse nosso Bacillus velezense produz. Então, ele age aí sobre inibição de ovos e controle de juvenis, e também protegendo as raízes, né, fazendo o famoso biofilme, né, fazendo a proteção das raízes, que a gente vai explicar mais adiante, e a desorientação desses nematóides, né. Então, né, só para caracterizar, ação sobre ovos, né, aqui a gente tem um exemplo de um ovo normal aqui, né, antes da eclosão, e um ovo após a eclosão. E essa terceira fotografia aqui, nós mostramos ovos com anomalia. Então, ovos que teve o efeito da plantazolicina e que provavelmente ele não vai eclodir. Ou se ele eclodir, ele não vai dar viabilidades aí para os juvenis chegarem na fase que eles precisam chegar para infectar a planta, né? Então, isso faz toda a diferença. Ao mesmo ponto, né, pessoal, aqui a gente tem uma testemunha, aqui a gente tem o produto aplicado, nosso Bacillus velezense, e aqui a gente tem um competidor. Dei uma olhada, não sei se fica nítido, né, mas aqui a gente vê o produto que tem um efeito nematicida morto, aqui os nematóides, né, no efeito J2 com eles mortos, e os outros competidores e a testemunha ali com o efeito com os nematóides vivos, né, então a gente tem todo esse efeito aí sobre juvenis também. O outro ponto, pessoal, é a questão de proteção de raízes. Então, de novo, né, vejam a versatilidade do produto e os diferentes mecanismos de ação que esse Bacillus traz para nós, né? Então, a gente falou de um produto que tem um efeito rápido com os metabólitos, e agora a gente está falando aí de um produto que protege raízes, né? Vejam aqui, isso daqui especificamente não é o biofilme está nessa foto de microscopia, mas como ele coloniza as raízes de uma forma muito rápida, né, tem um crescimento muito rápido, né, o Bacillus velezenses aí no caso, onde ele traz essa proteção ao redor das raízes, né, e dificulta a entrada de nematóides na raiz, né, dificulta o acesso desses nematóides nas raízes, né, então tem esse efeito mais prolongado. A gente falou de um efeito imediato, o biofilme seria um efeito mais prolongado aí nas raízes, né, então mostrando aí os múltiplos mecanismos de ação também, né. E tão importante, né, pessoal, como a gente estava falando, quando a gente tem pratilencos na área, que é terrível, né, mas que tem em quase todos os solos, né, e causa galerias nas plantas e faz com que abram portas para que outros patógenos entrem no cultivo e traga aí prejuízos enormes, formem galerias nas plantas, né? A gente precisa ter um bom efeito biofungicida. E como é que esse Bacillus velezense faz isso, né? Então a gente falou de efeito nematicida, falando do efeito fungicida, da mesma forma, a gente tem um metabólito também identificado, a fengicina, que age sobre a germinação dos esporos, né, fazendo uma analogia com os ovos aí dos nematóides, vamos fazer dessa forma para ficar mais lúdico, e interrupção do crescimento micelial, né, a parte mais adulta, vamos falar assim, do fungo, né, de uma forma bem simples também, né, de uma forma vegetativa do fungo, né, e também, né, trazendo o efeito prolongado, que é a competição por espaço e recursos. Então, mostrando aqui de uma forma bem interessante, Ceratocystis paradoxa, para quem não conhece, é fungo causador da podridão abacaxi. Então, a gente inocula o fungo na placa, ele toma a placa, ele vai crescendo. Em cada extremidade dessa placa, nós colocamos os produtos, aqui no caso o Sertanes e alguns competidores aqui, para mostrar esse efeito fungicida e comparar entre eles, né? Aqui não vem ao caso, mas só para mostrar a tecnologia. E aqui a gente mostra o famoso halo de inibição, né? Esse halo de inibição produzido pelos metabólitos do Bacillus velezense, do sertano, impedindo que o fungo aí
cresça, né? Então, que tem um crescimento bem vigoroso, o fungo tem um crescimento bem vigoroso, mas o sertano com os metabólitos impede aí o desenvolvimento desse fungo. Quando a gente pega um outro fungo, no caso o fusário, a mesma estratégia, só que vejam que como o fusário ele tem um crescimento menos vigoroso do que a ceratocystis, o bacillus toma o espaço, né? Então a gente fala aí de um efeito competição por espaço, um efeito mais residual do produto. A gente viu lá um efeito mais imediato com os metabólitos, aqui a gente explora um efeito mais residual com o bacillus tomando aí o espaço do fungo e não deixando ele crescer, né? E daí, né, pessoal, isso aqui é muito interessante, vejam que interessante, tanto para risoctônia, quanto para macrofomina, quanto para fusário, os principais fungos de solo, né, vejam o crescimento dos fungos, né, e a formação do halo de inibição, em alguns casos mais pronunciados, em outros casos menos pronunciados, mas impedindo com que o fungo tenha um avanço aí, né, sobre, no caso, o Bacillus velezense, que no caso ele está associado à cultura, então ele vai ter uma dificuldade maior em atingir a cultura, certo? Então a gente mostrou aqui, né, estratégias de controle direto no alvo, no caso dos nematóides, mostramos um efeito em como fungicida, né, que é o causado por outros tipos de nematóides, que abre portas aí para fungos de solo colonizarem as culturas, e também uma outra estratégia para escapar de nematóide, e esse é o termo mesmo, o escape, né, é você ter uma cultura mais bem estabelecida, com um volume radicular muito bem desenvolvido, né? Uma cultura que saia do solo mais rápido. E esse efeito, é o famoso efeito de promoção de crescimento que o sertano nos mostra aqui. Então vejam aqui que nós temos uma testemunha, aqui cana-de-açúcar, o sertano e dois competidores, né? E quando nós temos um vídeo aí mostrando, né, uma time-lapse mostrando o efeito perante alguns competidores e como ele consegue fazer esse efeito de promoção de crescimento muito pronunciado e fazendo o estabelecimento da cultura mais rápido. Logo, você tem uma cultura mais bem estabelecida, maior volume radicular e você tem uma tolerância maior aí para o ataque de nematóides ou para escapar da fase crítica aí, onde ele causaria mais danos para a cultura. Tá? Então vejam aí, a gente falou de efeito nematicida, efeito fungicida e promoção de crescimento, certo? Isso é muito, tudo isso a gente falou, né? Mas como comentei, um produto só, né, não é o que vai resolver o problema de nematóide. A gente precisa de técnicas de manejo, né? O famoso manejo integrado, certo? Então nós mostramos aqui uma tecnologia biológica de alta eficiência, como é o caso do sertano, mas também, né, nós temos alternativas aí químicas para fazer esse match com os biológicos. Isso é muito importante também, né, pessoal? Porque eventualmente você vai conseguir consorciar, fazer essas compatibilizações, e os colegas também, o Pedro mostrou muito interessante, de forma muito interessante também a importância que é de compatibilizar as estratégias de manejos aí. Então, por exemplo, o sertano, ele tem uma compatibilidade com a maioria dos produtos químicos que tem no mercado, né, é uma tecnologia intrínseca dele aí também, né, na formação dos endósporos aí, e foram testados mais de 95 produtos com o sertano, e ele tem compatibilidade aí com cerca de 92 ou 93 produtos, e faz esse match muito bom com o químico, na hora que o químico tem que jogar também, né? E também, não menos relevante, né, pessoal, a gente entender a cultura e entender como que a gente maneja com cultivar resistente, com rotação de culturas para impedir ataque de nematóides com menor frequência, né? Enfim, integrar a cultura com o produto químico que está sendo utilizado. Eventualmente você vai precisar de uma área muito infestada que necessita de uma ação de choque mais rápido, e você está apagando fogo realmente, né? Você vai necessitar do químico e a integração com o biológico. Acho que isso que é a solução para o agricultor, que o agricultor busca mesmo, que é rentabilizar a lavoura dele, né? E é isso que todos nós aqui buscamos, né? Ajudar o agricultor sempre, ajudar a agricultura, tá? Mostrando aí, pessoal, alguns resultados aí de mais de 15 resultados de pesquisa, isso é com repetição, de 4 a 6 repetições, um padrão de mercado muito forte, e o sertano entregando acima desse padrão de mercado. Isso nos dá um conforto muito grande aí, principalmente porque não é fácil, os produtos aí tem produtos muito bons, e também o posicionamento dele aí, né, aplicado a 0,4 litros por hectare, tanto na cana-planta quanto na cana-soca. A gente também tem recomendação dele para café e para culturas de HF também.
e sendo aí uma opção muito interessante. Na soja a gente tem o Arvático, recomendado em tratamento de semente, em soja aí também, e uma tecnologia muito interessante, eficaz aí para combater os nematóides. Tá? Qual a sua opinião sobre o assunto deste vídeo? A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueça de deixar o like, pois isso nos ajuda muito no nosso trabalho e mostra para o YouTube que você gostou. Assim o YouTube vai estar te notificando de novos vídeos.